Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma mensagem, uma série de mensagens que a nossa igreja começa durante este mês de agosto. Nós vamos fazer uma viagem, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu coloquei até no nosso blog que a nossa igreja está preocupada com mensagens atuais, porque pela manhã nosso estudo bíblico à distância, nós estamos fazendo uma leitura do livro do profeta Miqueias e a sua mensagem de vida para hoje. E agora, nas celebrações da noite, nós vamos fazer uma série de reflexões na carta de Paulo aos Colossenses sobre como a gente pode ser uma igreja mais humana para os dias atuais. O que é ser uma igreja mais humana? Esse tema, ele não é meu, eu não criei da minha própria cabeça. Um teólogo muito importante do século XX escreveu um livro, Uma Igreja Mais Humana. E eu procurei ler o livro só por causa do título, porque me pareceu bastante pertinente a gente pensar num cristianismo mais humano para os dias atuais. O nome dele é Schillebeeckx, é um nome difícil para nós hoje, aqui no Brasil, não é? Mas ele produziu esse material muito mais voltado com a preocupação da formação de vocações para a Igreja Católica. Então, o livro dele era mais voltado para essa formação de religiosos, padres, ministros, pregadores para a igreja católica. E depois eu fiquei algum tempo pensando sobre como que a gente poderia falar para uma igreja evangélica como a nossa, como é a nossa realidade, como que a gente se torna uma igreja mais humana. A primeira pergunta é se somos desumanos, se deixamos de ser humanos. E a resposta talvez não agrade muito nossos ouvidos. Eu entendo, gente, que a igreja evangélica, principalmente no Brasil, ficou assim uma igreja meio que superficial, uma igreja muito formal, uma igreja de aparências, em que o aspecto mais humano da nossa espiritualidade fica rejeitado, fica para baixo, fica esquecido. E a gente precisa resgatar esse senso de humanidade que faz parte da igreja. Por que eu escolhi a carta de Paulo aos Colossenses para falar sobre isso? Bom, a igreja da cidade de Colossos era uma igreja periférica, ela não era uma igreja dos grandes centros urbanos. Ela não era uma igreja importante, ela não era nem uma igreja grande, era uma igreja pequena, uma comunidade criada a partir do esforço missionário de um dos auxiliares do apóstolo Paulo, chamado Epáfras. Epáfras, enquanto no tempo em que Paulo esteve atuando na região de Éfeso, ele então foi alcançado pelo evangelho, pelo trabalho missionário da equipe de Paulo e foi ajudar a plantar igrejas nas cidades pequenas em torno da região de Éfeso. E uma dessas cidades era a cidade de Colossos. E tanto é que é Epáfras que vai levar as notícias da igreja para Paulo, que estava em Roma, preso. Paulo estava preso. Essa é uma das chamadas cartas da prisão. Então, Paulo não conhecia essa igreja. Ele não sabia o que esses irmãos faziam. Mas ele teve informações de que a igreja de Colossos atravessava uma fase um pouco complicada, com a influência de movimentos que colocavam em questão a mensagem do Evangelho, a mesma que Jesus deixou
e a mesma que os apóstolos comunicavam. Eles estavam seguindo movimentos gnósticos, movimentos judaizantes, e ele precisava dar uma palavra. Esses movimentos, eles tentavam estimular uma vida cristã baseada numa falsa aparência de religiosidade, num formalismo, guardando datas, cerimoniais, gestos. E Paulo vai dizer, não, gente, isso aí não é nosso, não. Isso aí não é evangelho. Esse ritualismo todo esse formalismo espiritual, tido como espiritual, não passa de uma religiosidade pagã. A gente tem que largar isso, porque nós não somos desse costume, não é nosso isso. Nós não temos exigências de vestimenta, de guardar dias, de fazer jejuns, de abstinências. Isso não é da nossa praia. O cristianismo não se preocupa com isso. Sabe com o que o cristianismo se preocupa? Que é o que eu escrevi na pastoral do nosso informativo de hoje. O cristianismo, tido assim, grosso modo, né? Eu estou fazendo uma síntese do pensamento cristão. O cristianismo visa formar seres humanos melhores. É isso que o cristianismo quer. Melhores pessoas para o mundo. Pessoas que estejam comprometidas com uma vida melhor para o mundo. Pessoas que se empenhem em ser seres humanos melhores. Isso implica no jeito que a gente trata as pessoas, no jeito que a gente acolhe as pessoas, no jeito que a gente se preocupa com os problemas sociais, comunitários. Isso envolve também a maneira como a gente toma as nossas decisões a respeito da nossa vida. Então, esta série de mensagens vai falar muito sobre isso, sobre essa maneira da gente se tornar um ser humano melhor. Na carta aos Efésios, que é muito parecida com a carta aos Colossenses, Paulo já fala isso, que o objetivo de Jesus era criar um novo ser, uma nova humanidade, uma nova criatura em Cristo. E é isso que ele vai reforçar na carta de Paulo aos Colossenses. Então, nós teremos 4 mensagens durante este mês de agosto, que vai abordar de uma forma muito didática, que é essa característica do apóstolo Paulo, esse modo de formar a nossa própria humanidade, o nosso sentido de humanidade, de sermos pessoas abençoadoras no mundo em que nós vivemos. A primeira mensagem dessa série tem a ver com a própria pessoa de Jesus. Se nós queremos ser uma igreja mais humana, precisamos, no mínimo, sermos tão humanos quanto Jesus foi. O nosso paradigma de humanidade é a pessoa de Jesus, o jeito que Jesus viveu. E o interessante é que parece que a igreja do nosso tempo esqueceu o lado humano de Jesus. A gente dá muito valor ao lado divino de Jesus. Há inclusive a expressão do diviníssimo Jesus. Esse Jesus que parece que não viveu como homem, mas Jesus, enquanto ser humano, enquanto aqui viveu, ele foi um ser humano como a gente. Teve as mesmas paixões, teve os mesmos desejos, teve as mesmas sensações, as mesmas emoções que qualquer ser humano tem. Enfrentou os mesmos conflitos. E é importante a gente entender isso. Há um teólogo do passado que diz que Jesus assumiu completamente a nossa humanidade. E ele chega a dizer que aquilo que não foi assumido não foi redimido. Se Jesus não assumiu
a nossa humanidade plenamente, tem aspectos da nossa humanidade que não foram redimidos, segundo esse teólogo do passado. Para a gente pensar nisso, então, eu separei no capítulo 1 os versículos 21 e 22, que vão trazer à tona essa temática de que nós fomos alcançados pela graça para sermos transformados de uma maneira equivocada de viver para vivermos como humanos melhores. Olha o que é que Paulo diz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Dizendo em grosso modo, trocando em miúdos, vocês estavam vivendo uma falsa humanidade, um falso sentido de humano. Agora não, em Cristo, que assumiu o humano, vocês têm a condição de viver plenamente, sem ter vergonha daquilo que são, sem se sentirem culpados por serem do jeito que são, porque do jeito que vocês são, Jesus redimiu completamente. Amém? Eu acho isso muito importante. Então, quando a gente fala dessa humanidade cristã, ou desse humanismo cristão, é disso que estamos falando. O humanismo cristão restaura o que há de mais humano na vida da gente. A igreja, então, nessa nossa palavra de hoje, é a comunidade daqueles que foram chamados para viver essa humanidade. O que somos nós como Igreja de Jesus no mundo em que nós vivemos? Somos a comunidade chamada para encarnar a mensagem do Evangelho no mundo, para serem aqueles humanos que Jesus veio restaurar no mundo em que nós vivemos. Nós somos interpelados, somos convidados a vivermos a nossa humanidade de maneira plena, porque sabemos que Jesus já nos redimiu de tudo aquilo que nos envergonhava. Então, a maneira como a igreja vivencia a fé em Cristo e partilha isso que ela crê numa vivência de amor, coloca em questão o compromisso que a gente tem com a missão de viver o Evangelho no mundo. Quando eu me questiono que tipo de gente eu estou sendo para o mundo, eu estou colocando em questão essa realidade de que eu sou uma pessoa redimida e vivo num mundo perdido como o que nós vivemos. Diz o apóstolo Paulo assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Embora aquela igreja fosse uma igreja tão insignificante, tão lá no cantinho, aquela igreja sabia que ela tinha uma missão importante a cumprir no mundo. E é isso que faz da gente tão pequeno aqui, não é? Nesse espaço. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um crente, eu fui alcançado pela graça para viver o Evangelho de maneira autêntica no mundo. Eu saio daqui com uma nova disposição de ser uma testemunha da graça de Deus. A igreja de Colossos passava por aquele momento que eu comentei com vocês, que sofria as influências dos grupos gnósticos e judaizantes. Eram vozes diferentes da pregação do Evangelho. E nós também hoje vivemos um tempo em que muitas vozes diferentes atuam na vida da igreja. Há muitas vozes que tentam desviar a comunidade da fé
a nossa igreja de seu propósito principal, que é de congregar todos e todas que são chamados por Jesus a viver a humanidade em uma nova perspectiva. Essas vozes que tentam dizer para a gente que tipo de humano pode fazer parte da igreja. Que tipo de gente compõe a igreja? Quem pode, quem não pode? Quem está dentro, quem está fora? Essa voz é estranha ao Evangelho, porque Jesus declarou que a sua igreja seria a comunidade que reuniria todos e todas que ele chamou para fazer parte do seu reino. Se a igreja não for isso, ela não está cumprindo com o seu propósito. A igreja é a comunidade daqueles e daquelas que nutrem a esperança por um mundo melhor, que lutam por um mundo melhor, por uma vida mais humana no mundo. Isso é igreja. Igreja que não se importa com as dores do mundo, igreja que fica indiferente ao que está acontecendo à sua volta, não é a igreja de Jesus. Ela é alguma coisa que eu não sei dizer o nome, mas ela está longe do chamado de Cristo. E aí, eu já disse isso aqui outras vezes, que essa é a grande utopia cristã. A gente sabe que é difícil, é utopia porque é difícil, mas é um ideal que a gente precisa perseguir, que a gente precisa correr atrás, que é a restauração do que há de mais humano na nossa própria vida. É a nossa grande utopia. O Evangelho é o anúncio de que o amor de Deus é derramado sobre toda a criação, a fim de que os propósitos divinos se concretizem na vida de todas as pessoas. Colossenses 1,5, Paulo diz: por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Evangelho é boa notícia. É boa notícia de que a gente pode superar os nossos próprios enganos. A gente pode vencer os nossos obstáculos. A gente pode se tornar verdadeiramente pessoas melhores. O principal objetivo dessa pregação, desse evangelho que é boa notícia de que uma vida melhor é possível, é fazer de cada ser humano um ser humano mais digno, mais honrado, ser um melhor filho, uma melhor filha, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cônjuge, um melhor cidadão, uma melhor cidadã, um melhor trabalhador, uma melhor trabalhadora, um melhor patrão, uma melhor patroa, um melhor ser humano em todos os aspectos. Por que não dizer, né, Cristina? O melhor vovô, o melhor vovó, o melhor bisavô, eu não sou ainda, mas uma melhor bisavó, quem sabe? É isso que o Evangelho quer que a gente faça. Ele não quer que a gente seja um ET, uma pessoa diferente, esquisita. Ele quer que a gente seja um ser humano em todos os sentidos da palavra. Diz a palavra, essa ideia de que Deus, que eu tenho comigo essa compreensão de que Deus não quer formar um exército de religiosos. Deus não está comprometido em formar gente fanática, gente com mania de igreja, falando evangeliquez no mundo, coisa que ninguém entende. Deus não está comprometido com isso. Ele está comprometido em formar uma grande família, formada de pessoas honradas e dignas. Ele quer uma grande família humana que more na casa que ele preparou para todos nós, que é o planeta Terra. Paulo, em Colossenses 1,6 diz: por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É isso que Deus quer fazer, Ele quer alcançar a gente.
E a melhor maneira de atrair pessoas é a gente amar as pessoas como elas são. Os crentes de Colossos já possuíam o ingrediente básico para serem pessoas melhores, para atrair gente, para serem anunciadoras da graça. Eles já viviam uma vida em amor, motivada pela ação do Espírito Santo. Vou repetir aqui para a gente não esquecer. Qual é o ingrediente básico para que a igreja seja uma agência transformadora? Ela viver em amor, pela ação do Espírito Santo. Foi assim que Epáfras trouxe a notícia. Epáfras também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Vocês já têm esse ingrediente. Vocês já têm o básico do básico, o mínimo do mínimo, para se tornarem pessoas mais legais, pessoas melhores no mundo em que nós. Vocês são capazes de amar e permitir que o Espírito Santo atue entre vocês. Aí ele então vai fazer uma listinha de marcas do que seria uma igreja mais humana, que seria as marcas dessa igreja que ele recebeu informação. Ele não conhecia essa igreja, mas Epáfras trouxe a informação exata. Uma igreja mais humana é formada de pessoas que vivem de maneira digna. Uma igreja mais humana, ela agrada a Deus, ela frutifica, ela cresce no conhecimento, ela é fortalecida, ela é perseverante, ela tem paciência e ela tem alegria. De onde você tirou isso, Irene? De onde você tirou isso? Como é que você sabe dessa igreja? Foi o que Paulo disse para a gente, nos versos 10 a 12. Ele diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Isso é ser uma igreja humanizada, de gente que aprendeu a ser gente, sem ter o subterfúgio do religiosismo, desses formalismos religiosos. Foi para isso que Jesus atraiu cada pessoa, cada um de nós foi atraído exatamente por isso, para que nós pudéssemos fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E isso faz com que a igreja só tenha sentido quando está ligada a esse humano Jesus. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aquilo que nos desumanizava, o Senhor lançou para fora. Aquilo que era das trevas, que nos tornava dominados pela maldade que há no mundo, o Senhor nos resgatou para vivermos no seu reino. Que palavra maravilhosa! Não deixe de ler a pastoral do nosso informativo hoje. Fala muito sobre esse versículo que nós acabamos de ler. E aí, então, com essa constatação, Paulo está fazendo aqui uma exaltação, ele está enaltecendo a igreja de Colossos, que parece para ele, embora não a conheça pessoalmente, parece para ele um bom exemplo de uma comunidade de fé. E aí, então, ele não perde a viagem, né? Ele vai aproveitar a carta para aprofundar essa experiência. E ele, então, vai começar a falar de uma igreja mais humana, tecendo comentários sobre a humanidade de Jesus. Ele acaba desenvolvendo uma perspectiva cristológica para a igreja. Se Jesus é o centro da nossa fé,
se ele é a base da nossa formação como igreja, então ele apresenta uma teologia sobre Cristo, ou cristologia, que eu achei muito interessante a gente anotar aqui. Vamos verificar essa relação que Paulo apresenta de uma cristologia que nos leva a refletir sobre o senso de humanidade. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é apresentado por Paulo como um rosto humano para Deus. Quer ver Deus, olha para Jesus. É o rosto que nós temos. Jesus disse isso para os seus discípulos. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele está dizendo novamente isso aqui. Jesus é o melhor rosto de Deus que nós temos. Ele é a imagem do Deus invisível, aquele que vivia encoberto, não é? Por causa da sua imagem, nós agora podemos vê-lo refletido no rosto de Jesus, como disse o apóstolo João. Ele é a expressão viva, encarnada de quem Deus é. Deus é Jesus é a encarnação de Deus. Em segundo lugar, ele fala de uma perspectiva cósmica. Não é um Jesus terreno apenas, é um Jesus do mundo inteiro, do universo inteiro. Daí essa preocupação com a dimensão cósmica da revelação de Jesus Cristo. Ele não foi um transeunte só que passou por aqui. Embora ele fosse o andarilho, aquele que viveu a nossa realidade, que pisou o nosso chão, na verdade, ele é o centro de toda a criação. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o centro da atenção da criação divina. Tudo passou por ele e tudo depende dessa realização da graça que ele veio concretizar entre nós. Em terceiro lugar, uma terceira característica dessa cristologia que Paulo apresenta, o nome difícil, né? A gente está tendo aula de cristologia aqui de boa, né, Vixson? Teologia aqui não é só no seminário, é aqui também, a gente fala de teologia na nossa igreja também. Tem muito seminarista que acha que a teologia que ele aprende no seminário não deve ser aplicada na igreja. Não comigo, porque eu passei minha vida inteira lecionando em seminário. E os meus alunos perguntaram: o senhor ensina essas coisas na sua igreja, pastor? Ensino. Ainda mais quando eu dava aula do Novo Testamento, que eu dizia assim: pode ser que fulano não foi o autor desse livro. Por exemplo, Moisés. Moisés foi autor dos 5 livros do Antigo Testamento, do Pentateuco? Aí eu disse: provavelmente não. Aí, que escândalo. Eu tinha até um aluno que dizia: eu vou apostatar da fé. Ai, Jesus, me segura. Porque eu colocava suspeita. E como eu faço com os irmãos aqui, não tenho problema nenhum de dizer essas coisas, porque é assim que a teologia trabalha. E é isso que nos ajuda a acreditar nessa confiança. E essa cristologia de Paulo, então, olha, gente, eu não encontrei ainda em toda a narrativa teológica que eu já estudei uma cristologia tão assertiva, tão autêntica, tão profunda como essa análise que Paulo faz. E principalmente quando ele diz que Jesus é aquele que ocupa o lugar central em toda a história da criação. Em toda a criação você vê marcas de Jesus ali presente. Paulo diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso faz lembrar o cântico dos anciãos, das criaturas celestiais, da visão de João lá no Apocalipse. Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder,
porque tu criastes todas as coisas, e por tuas mãos foram criadas. Por isso tu és digno, Senhor. Que maravilha de cântico, né? Era o cântico das criaturas celestiais. Apocalipse capítulo 4, se vocês quiserem fazer um stalkeado lá, se eu não errei, é por ali. Essa nova cristologia que Paulo apresenta à igreja de Colossos, essa é um breve resumo. Nós estamos vendo aí 3 ou 4 versículos que falam da pessoa de Jesus com uma profundidade nunca vista em todo o tempo da história da teologia. Paulo, ele oferece à igreja de Colossos um primor, uma joia da cristologia, para a gente pensar até os dias atuais. Para que ele fez isso? Qual é a finalidade dessa definição de Jesus Cristo como ele faz? Ele tem por objetivo sustentar as razões pelas quais a gente, como igreja de Jesus, deve ser tão humano quanto Jesus foi. É essa a finalidade. A nossa vida em comunhão deve ser uma expressão humana de quem viveu plenamente esse Deus revelado na pessoa de Jesus. Então, nós vamos tentar encontrar aqui algumas observações sobre qual é o lugar que Jesus pode ocupar na nossa vida de comunhão. Eu vou fazer um breve apontamento, mais voltado para aquilo que eu anotei, para a gente não demorar tanto, mas que vocês possam acompanhar aí na sua reflexão. O primeiro lugar que Jesus ocupa é o lugar de evidência. Jesus é a essência da nossa fé. Vocês não estão aqui por causa daquilo que eu creio, ou por causa da declaração de fé dos batistas. Vocês não estão aqui por causa de um corpus doutrinário. Vocês estão aqui por causa de Jesus. Nós cremos em Jesus. Como dizia Dietrich Bonhoeffer em sua Ética, o essencial do cristianismo é Cristo mesmo. Não é padre, não é pastor, não é papa, não é bispo, não é missionário, não é revelação, não é milagre. O essencial do cristianismo é Cristo, e é por isso que estamos aqui hoje. Em Cristo, Deus se fez como um de nós, para que a gente possa ser exatamente como Ele é. A teologia fala de duas perspectivas para compreendermos a pessoa de Jesus. Então, tem uma perspectiva que é chamada de perspectiva do alto, ou a cristologia do alto, e a cristologia do baixo. O que é a cristologia do alto? É o divino Jesus, aquele que é proveniente de Deus, Deus com Deus. O Deus que se fez homem, que se fez como um de nós. Antes dele se fazer Deus, ele vivia na eternidade. E quando ele foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ele foi levado de volta para o lugar que sempre foi dele. Na sua oração sacerdotal, Jesus dizia: que saudade que eu tenho dessa vida que nós tínhamos na tua glória. É isso que era Jesus. Jesus sempre foi da eternidade. A teologia do alto, então, lembra esse aspecto. O Cristo do alto é o Senhor que nos ama, que nos convoca a uma vida digna. É o Senhor que nos chama para vivermos valores mais nobres, valores mais elevados, como o amor, a justiça, a solidariedade, a generosidade. Valores que não são materiais, que não são deste mundo até, mas que vêm do coração de Deus para nós. Paulo diz assim: ele é a cabeça do corpo, é do alto. O corpo é a igreja, mas Jesus é o cabeça. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
A cristologia do alto fala de um Jesus supremo. A supremacia de Jesus é a fonte dessa cristologia. Em segundo lugar, nós vamos encontrar uma ênfase no papel libertador da fé em Jesus. Jesus é o nosso libertador. E essa característica de ser um libertador tem a ver com a sua relação como humano, ou, como diz a teologia, a chamada cristologia do baixo, o que se faz como um de nós, o que vive a nossa realidade, que vai enfrentar as nossas dores, sofrer as nossas paixões, que vai vivenciar a realidade, a dura realidade, que é enfrentar a morte. E ele veio nos libertar exatamente desta realidade desumana que nós vivemos no mundo. O Cristo do baixo nos interpela a uma vida mais humana. Ele nos acolhe como somos, com nossas culpas, com nossos medos, mas também com os nossos desejos, com os nossos sonhos. O significado de ser reconciliado com Cristo tem a ver com a restauração do que há de mais humano em nós. Esse divórcio que existia entre o humano criado e o humano que somos, em Jesus essa barreira acabou. Nós fomos reconciliados com Cristo, para que nós pudéssemos nos apresentar perante Deus como os filhos amados do Pai, cada um de nós. Que maravilha, não é? Paulo diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Graças a Deus. Eu não preciso ter vergonha do quem eu já fui. Jesus me libertou de toda culpa, de todo engano, não só a mim, mas a todos aqueles a quem ele chama para tomar parte do seu reino. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que nos impulsiona a servir, a fazer diferença no mundo, a sair de nossa zona de conforto e ver que nós temos potencial para fazer muito mais. A igreja é uma realidade encarnada de Cristo. E o que Cristo fez? Ele serviu. O tempo todo ele fez o bem. Ele viveu o amor de Deus no mundo na força do Espírito Santo, como Epáfras deu o relatório lá dos crentes de Colossos, dos colossenses, né? Paulo fez isso, Jesus fez isso. Ele viveu em amor, na força do Espírito Santo. E nós, quando dizemos que vamos encarnar a mensagem do Evangelho, é sinal de que nós estamos dispostos a também viver esse amor de Jesus, e não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo. Paulo faz um jogo de palavras, porque essa relação de amor na força do Espírito Santo envolve uma certa corporeidade. Paulo fala de 3 corpos que estão em jogo. 3 corpos. O primeiro é o corpo físico de Cristo. Você vai encontrar, se você mexer na sua Bíblia, vai encontrar no verso 22, que inclusive acabamos de ler agora há pouco. O segundo é o corpo pessoal, né? O nosso corpo como pessoas. Paulo fala do dele. Eu experimentei isso na minha carne. Eu vivi isso na transformação da minha vida. E ele fala do terceiro corpo, que é a nossa comunhão, o fato da gente estar junto e formar o corpo de Cristo. Então, a relação de corporeidade envolve essas 3 dimensões corporais e lembra que precisamos colocar a vida inteira, todas as nossas relações, a serviço da proclamação da mensagem libertadora do Evangelho. Ele diz assim: dela me tornei ministro. Eu só sou pastor, apóstolo, ou só lá o que for, pregador do Evangelho,
testemunha, discípulo, por causa de Jesus. Porque a graça dele se concretizou na minha vida. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E em último lugar, Jesus é a expressão da nossa esperança. Porque viver no mundo não é fácil, irmãos. Dizer que a gente vai viver a graça de Deus no mundo de maldade. Quando eu leio as notícias das guerras que estão em curso no mundo, eu de imediato digo, a humanidade não tem esperança. A humanidade é um projeto que falhou. Hoje mesmo eu li a reportagem sobre o ataque a uma escola de Gaza que estava sendo usada como refúgio e 30 pessoas foram mortas. Meu Deus, e a lei de guerra não existe nesse planeta mais? O que fizeram com a lei de guerra? Que as pessoas refugiadas são protegidas pela lei de guerra. Que absurdo! O que está acontecendo com o nosso planeta, com a humanidade, com o mundo em que nós vivemos? A humanidade foi para o espaço no mundo. Mas aí eu lembro que é Jesus quem nos dá esperança. Só há esperança de restauração da humanidade na pessoa de Jesus. E a igreja é a encarnação dessa esperança, dessa graça. A igreja é a encarnação do mistério da graça que foi revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo e que promove alegria no presente e esperança para o futuro. Só desse jeito. Senão, cada vez que a gente lê o noticiário, dá vontade de chorar copiosamente. E Paulo diz uma frase para a gente guardar para a vida toda: Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, como dizia a tradução antiga, a esperança da glória. Para encerrar essa reflexão, deixa eu falar alguma coisa sobre o que é esse ser humano. Esse ser humano é um ser perfeito. Ah, então é um ser certinho? Isso não. Com os nossos defeitos todos, nós podemos viver essa humanidade em Cristo. Deus não espera uma perfeição moral de ninguém. Ele sabe que nós não vamos acertar todas. Uma frase que eu sempre uso no aconselhamento espiritual: eu errei, que não sei. Não. Deus não espera que a gente tire 10 em tudo. Ele espera que a gente se esforce. Ele espera que a gente faça o melhor da gente. Que a gente dê o nosso melhor. É isso que Deus espera da gente. Essa perfeição que o Senhor espera de nós é a gente ser capaz de nos tornarmos aquele ser humano desejado por Deus. Quem é o ser humano desejado por Deus? É aquele que vive na dependência do Senhor. É aquele que sabe que não consegue e que só vai conseguir pela intervenção de Deus em sua vida. Deixa esse versículo para a gente terminar a nossa mensagem. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem com essa consciência de que não vamos ser perfeitos, nunca. Perfeição não é uma coisa que combina com a gente, essa perfeição de formas. Nós não somos perfeitos, mas nos aperfeiçoamos quando nos entregamos para o Senhor. Amém? Feche seus olhos e fale com Deus agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, e que ela alcance corações, Senhor, que faça da gente aqui reunidos pessoas dependentes da Tua graça. Guarda, ó Deus, a cada um de nós e leva esta palavra, ó Deus, a tantos corações que precisam serem transformados por ela. Nós te oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Bem, gente, uma palavra que eu preciso dar aos irmãos e deixar aqui já gravado para quem vier estar conosco. A nossa ceia do Senhor não vai acontecer hoje, vai acontecer no próximo domingo. Então eu peço que os irmãos já venham preparados no domingo que vem para a gente celebrar a ceia do Senhor. Nossa ceia é sempre o primeiro domingo, né? Então vai ser no próximo domingo, por razões de organização, essas coisas todas que fazem da igreja ser igreja, que não é uma igreja perfeita. Eu agradeço a todos vocês e agora vamos continuar celebrando aqui no nosso pequeno grupo para encerrarmos nossa celebração.